Apesar das divergências sobre sua origem, a goiabeira é hoje encontrada em quase todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo, em virtude da sua fácil adaptação a diferentes climas e fácil propagação por semente. A cultura da goiabeira, de grande importância socioeconômica para o Nordeste brasileiro, foi, por muito tempo, juntamente com a cultura da bananeira, a grande fornecedora da matéria-prima para a indústria de doces da região. A goiabeira era, entretanto, cultivada em áreas dependentes de chuva, com genótipos desconhecidos que nem sempre produziam frutos com características desejadas pelo mercado consumidor, fosse ele industrial ou para consumo in natura. Nessas áreas, a tecnologia adotada era rudimentar. Além disso, o ciclo de produção limitava-se a 3 ou 4 meses, dependendo do período chuvoso. Nos últimos anos, porém, o cultivo das frutíferas no trópico semiárido do Nordeste brasileiro tem se mostrado uma atividade comercial atraente, considerada hoje uma excelente atividade do agronegócio. Basicamente, esse fato se deve à adaptação de inúmeras frutíferas às condições do solo e principalmente às condições climáticas. Além disso, existem hoje no Nordeste diversos polos de agricultura irrigada que favorecem com sucesso a exploração de diversas espécies frutíferas. Durante o seu desenvolvimento, a goiabeira é atacada por diversos insetos que provocam diferentes danos. No Brasil, já foram registradas mais de 100 espécies de insetos que atacam goiabeira. Entre as pragas que causam danos econômicos da goiabeira, destacam-se psilídeos, mosca das frutas, gorgulho da goiaba, percevejo marrom. O psilídeo Raphorina citri é um hemíptera sugador de seiva. Os prejuízos eles são causados pelas ninfas que, ao se alimentarem, ou seja, sugarem as folhas, injetam toxinas para o processo de pré-digestão, ocorrendo o enrolamento das folhas e o avermelhamento, ficando com aspecto necrosado. A população de psilídeo deve ser monitorada semanalmente, com aproximadamente 2 ou 20 plantas por talhão. E a cada planta monitorada deve-se verificar a presença de sintomas nos 2 últimos pares de folhas em um ramo por quadrante. O nível de ação ele é atingido quando pelo menos 30% das plantas monitoradas forem infestadas. Os inimigos naturais, nós temos a joaninha, os aracnídeos e os crisopídeos. Para controle cultural, o solo deve ser mantido constantemente vegetado e as plantas infestadas elas devem ser controladas por meio de roçagem. No controle químico nós temos registrados apenas o produto Provato, que é o nome comercial. O gorgulho possui grande importância na cultura da goiaba, pois prejudica seriamente a comercialização dos frutos. O besouro na fase adulta possui coloração parda escura de aproximadamente 6 milímetros de comprimento. Ele deposita seus ovos no interior dos frutos. A larva, com 1 centímetro de comprimento, se desenvolve pela alimentação da semente, até a fase adulta branca. Pode provocar danos internos e externos. Em frutos maduros, a larva ataca a semente, provocando podridão seca e injúria. O monitoramento do gorgulho ele tem que ser feito semanalmente, aproximadamente 2% ou 20 plantas por talhões. Observa-se o fruto de cada planta, encontrando o fruto atacado em 4 plantas vizinhas, o conjunto é considerado infestado. O gorgulho ele tem como inimigo natural as formigas predadoras. Forma de controle: podemos utilizar ensacamentos do fruto quando atingido o tamanho azeitona, ou destruição dos frutos no chão. As moscas das frutas têm uma grande importância para a cultura da goiabeira. Esses insetos podem atacar de 90
a 100% dos frutos. Eles atacam os frutos jovens da goiabeira, depositando seus ovos sobre a casca, que ao eclodir dão origem às larvas conhecidas como bicho da goiaba. As larvas então penetram dentro do fruto antes de atingir a maturação e destrói a sua polpa, inutilizando para o consumo. Quando vai se transformar em pulpa, fazem um orifício no fruto, caindo sobre o solo e transformando-se em mosca na forma adulta. Os tipos de controle são cultural, químico e biológico. O controle cultural é feito a remoção das plantas silvestres ao longo do pomar. No controle biológico é feito através de inimigos naturais, que são predadores das moscas. Para o controle químico é feito através de iscas, essas iscas que possuem substâncias adocicadas que são misturadas no inseticida. Um exemplo é essa armadilha aqui, que é colocada a mais ou menos 1 metro de altura do chão, onde tem um orifício que as moscas entram e se alimentam do inseticida misturado no suco e acabam morrendo. E esse monitoramento é feito semanalmente. Os percevejos podem danificar a fruta em desenvolvimento, deixando perfurações visíveis que deterioram a qualidade do produto in natura. A principal espécie de percevejo que ocorre na cultura da goiaba é a espécie Leptoglossus gonagra, considerando-se frequente no estado de São Paulo, e o percevejo adulto é marrom escuro, com aproximadamente 20 milímetros de comprimento. Os percevejos sugam os frutos em diversos pontos. As goiabas, quando caem, ficam empedradas no local da picada. O controle se faz por meio de inseticidas, triclofon e piretroides, com boa ação de contato. Existem algumas armadilhas biológicas para capturar o percevejo marrom. Por exemplo, a sintetização do feromônio dele. Esse feromônio nada mais é uma substância secretada por um animal que permite a sua comunicação com outros indivíduos da mesma espécie para controlar a população. Esta técnica já vem sendo empregada. Quando o produto é colocado dentro de uma armadilha no campo, ele tem que liberar o composto idêntico solto pelo inseto para atrair o parceiro para o acasalamento. A técnica só funciona se a enganação for perfeita. Ao cair na emboscada, o percevejo fica preso e, com base no número de insetos encontrados, o produtor tem condições de decidir se existe ou não necessidade de aplicar o inseticida. Se for preciso, a prática será feita de forma controlada, poupando dinheiro, ambiente e saúde do agricultor.